searched the world. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Oh. Then you came along, you put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Gente, que alegria estar aqui na casa do Senhor Jesus. Conhecer essa parte dos irmãos. Eu já disse já para ela no privado, tanto para ela, para o Ebenezer, a Margarete, um abraço do Gaiki, que é a pessoa que me conectou aqui no Southwestern, um abraço da Nova Inglaterra. Vocês estão curtindo o nosso frio, porque quando a gente vem para cá, a gente traz o frio para vocês. E a gente, assim, foi interessante, foi há 2 semanas atrás, estava fazendo mais frio em Fort Worth do que em Boston. Agora você imagina, eu pastorei 7 anos em Vermont, a Precision Valley Baptist Church, uma igreja também americana. Essa semana eu vindo para cá, o José Maurício, que também é um dos alunos do Southwestern, indo assumir a igreja. Um brasileiro indo assumir uma igreja em Vermont. Só Deus para fazer isso. A primeira coisa que eu quero dizer é a alegria que eu estou de estar aqui, pastor Ebenezer, essa oportunidade de acontecer. Andar com Ebenezer é bom porque ele é um pastor bíblico. E me traz assim muita lembrança boa quando a gente pensa naquilo que Deus tem, a palavra dele. Eu amo ouvir o irmão recitar a Bíblia, porque eu fui criado também nesse regime de decorar os versículos. A gente não vê isso mais hoje, a gente nem nos púlpitos hoje a gente vê os pastores falando a Bíblia de cor e salteado. O Ebenezer tem para dar, eu sempre falo assim, eu gosto de andar com o Ebenezer porque ele tem para dar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você não está aqui por acidente. Imagine só no ano passado, só no mundo morreram mais de 66 milhões de pessoas. É interessante que a média é 66 milhões de pessoas morrem todo ano. Aí, por favor, eu não vim aqui fazer missa de 7º dia, não é essa a razão de estar aqui, mas eu quero só abrir seus olhos uma coisa. Ano passado foram 69 milhões e você ainda está aqui, vivo na presença de Deus e vivendo essa vida. Eu quero o céu e eu sei também que você quer, mas estar aqui, a gente tem um propósito. Segunda coisa, eu falo, você não está aqui por acidente, você também faz parte. Alguém vai falar assim, pastor, você gosta do número 60. Não, é porque os dados falam assim, eu não sei por que está agarrado nesse número 60, mas pela primeira vez no mundo, nós temos mais de 60 milhões de pessoas no mundo que estão vivendo no país que eles não nasceram. Você faz parte do movimento chamado diáspora, que eu falo para você, não é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno antropológico, eu creio que é um mover de Deus. Deus tira pessoas do seu país de origem, sai da sua zona de conforto, e para ser estrangeiro imigrante, tem que ter coragem, tem ou não tem, irmãos? Para aventurar em terras que a gente não conhece. Eu sou filho de imigrante, 1989 foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 9 anos de idade. Eu sei o que é chegar num lugar e é frio. Eu cheguei em Connecticut, que lugar frio. Mas eu me lembro o tanto que Deus trabalhou na minha vida. Olha, conversando um pouquinho com o pastor Alfredo, né? Ele nasceu na Colômbia. Eu falei, rapaz, nós demos muito trabalho para Deus. Você nasceu lá na Colômbia e eu nasci lá na Vila Isa. Quem é de Valadares sabe onde que é a Vila Isa. Ninguém sabe onde que é a Vila Isa. Pois é, mas eu nasci lá, aí, Vila Isa. Estou atrás do Poço do Jairo, Rua Nafé Spandini, antiga Rua J67. Eu sou o Juninho da Dalva. E está nós aqui, gente. Nós estamos aqui não é por acidente. A única coisa que me frustra é que assistindo televisão eu achava que para o ano 2000 e pouco a gente já estaria voando, e nós não estamos voando. Está ruim do mesmo jeito. Tráfego, carro. Mas eu quero nessa manhã falar para você sobre discernir o presente para a gente criar um futuro para nós. Entrar num ano, estar aqui com a diretoria assumindo, um tempo novo,
Bom conhecer o pastor Abraão, só conhecia só de ouvir falar, estava igual caviar, né? A gente só escuta falar. Mas hoje eu já conheci também a sua esposa. Mas Isaías capítulo 43, versículo 18 a 19, a Bíblia fala: esqueçam que foi feito. Não vivam no passado, mas vejam que eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? É interessante que o profeta Isaías era aquele profeta que teve a visão do futuro. Imagina só o grande desafio de Isaías, vendo uma visão do Cristo nascendo, no Messias, 700 anos antes, e lidar com isso. Imagina a pressão em cima de um profeta que estava num país cheio de agonia, cheio de diversidades, dificuldades, e de repente ele tem uma visão futura. Quando a gente olha no mundo que a gente está vivendo, só um pouquinho aqui, estava conversando com meu filho, e por favor, pais de adolescentes, quiser bater um papo comigo depois do culto, eu estou em apuros, meu filho fez 14 anos, é freshman, I need your help. Como é difícil ser pai de adolescente? Como é que muda? Muda tudo, que saudade quando ele tinha 6 anos, ai que saudade. Que saudade quando eu falava não pode e ele não falava nada. Agora até o pequenininho está na rebeldia também. Quando eu falo não pode, o pequenininho responde. Por quê? Porque vê o irmão. E ele tem 6, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas uma coisa que nós temos, que eu quero trazer esperança para o seu coração, como a pessoa que vai transmitir a mensagem. Primeiro, a palavra de Deus, ela permanecerá. Lucas 21, 33, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Segunda coisa, a igreja vai prevalecer. Como diz a palavra em Mateus 16, 18, eu que digo a vocês, e Deus disse isso a Pedro, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. É interessante que vindo para cá, encontrando o pastor Alfredo, e eu venho de uma região, eu moro em Massachusetts, que lá a maconha está liberado, tem um monte de coisa liberado, menino de 8 anos de idade, se ele decidir, eu quero ser uma mulher, tem um vestido na escola e dá para o menino de 8 anos, e ninguém faz nada, o Estado manda na família, e manda em casa. Se o menino decidir, eu sou um gato, ele vai miau, 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 e ninguém fala nada. Eu falei, eu saí dos maconheiros lá de Massachusetts, lá de Boston, quando eu alugo um carro, esse carro que está, irmãos, eu preciso colocar um trem dele, está maconha puro dentro dele. E eu falo, meu Deus, como fazer para discernir um tempo como esse? Porque preocupa a gente. Preocupa a gente porque os dias que nós vivemos, é interessante, já foi profetizado, mas são dias ruins. Mas o que fazer como igreja? É interessante que nós cristãos, nós não podemos mover por medo. Como pai de adolescente, o medo me visita muitas das vezes quando eu penso no futuro do meu filho. Como pai de adolescente, às vezes a gente é tentado a pensar no medo, como outrora, um tempo desse atrás, não quero lembrar desse tempo, um amigo meu completou 20 anos de América. E na festa dele ele falou, estou celebrando 18 anos de América. Eu falei assim, não cara, você fugiu da escola, é 20 anos que você está aqui. Eu falei, não, eu não conto os 2 anos do Covid, roubaram aqueles 2 anos meus. E ele celebrou 18 anos. Que ele falou assim, eu não conto 2 anos. Nós ficamos por 2 anos sendo doutrinados por medo. E nós como igreja, olha o que aconteceu, passamos por uma pandemia e a igreja prevaleceu, aleluia. Perdemos alguns ainda estão por aí, não retornaram, mas a igreja permaneceu. E todos, e agora vão uma palavra para essa liderança que assumiu aqui. Nós precisamos não ser movidos por medo, mas por uma liderança cheia de Deus e de uma fé ousada. Temos que viver um tempo de fé. É interessante que uma das igrejas que eu sou pastor, a New Life, ela foi fundada em 1785. Sabe se pastorear uma igreja que começou em 1785? Figuras como George Whitefield já pregou no nosso ministério. É mesmo, o cara mesmo lá, ganho pelos Wesleys, que veio para a América no primeiro movimento de avivamento. A igreja está perto do campo de Raleigh, onde que ele fez uma das grandes reuniões de avivamento, e o cara está lá, registrado nos anais da igreja. George Whitefield pregou. Mas pensando na nossa igreja, eu falo assim, cara, eles venceram a guerra civil, que dividiu esse país de norte a sul, que colocou os sulistas contra os nortistas, colocaram cristãos, famílias,
famílias se dividiram. Uma igreja que passou da Primeira, Segunda Guerra, a gripe e o Covid. E olha só o que Deus faz. Precisamos ter uma fé ousada. E aí eu coloco para você o que está escrito em Efésios 5, 15 e 16, que fala. E aí eu falo, discernir o tempo presente para criar o futuro. Tenham cuidado com a nossa maneira. A maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sim como sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É interessante que Paulo fala isso em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Paulo já nos alerta que o dia que nós vivemos são maus. Ele dá uma outra instrução também lá em Colossenses 4, 5, que fala: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem o máximo todas as oportunidades que vocês têm. É interessante que aproveitar a oportunidade, deixa eu só colocar para você o que é isso. Eu não tenho certeza que eu vou voltar para Massachusetts. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então eu preciso fazer o máximo que eu posso com esse momento aqui. Eu quero ver o Ebenezer de novo, mas eu não tenho certeza se eu vou estar vivo para vê-lo. Eu quero dar um abraço na minha esposa, e esse senso de urgência, deixa eu te falar, o que precisa na nossa igreja, na nossa vida, esse senso de urgência. É interessante que Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus. Nós celebramos um pouco dias atrás o Natal, e ele viveu a vida inteira. Se você lê toda a profecia do livro de Isaías, você vê que ele era uma pessoa com senso de urgência. Ele achava que Jesus ia vir na geração dele. É interessante, irmãos, nós estamos aqui e ainda não acordamos. Essa questão de discernir o presente e construir o futuro, a primeira coisa que nós temos que colocar. Há uma dica para o início desse ano. Me permita compartilhar com você. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. E eu vou citar aqui uma frase do Billy Graham. Antes dele morrer, o Billy Graham disse: olha, eu criei que Jesus voltaria na minha geração, mas se não voltar logo, vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. A aflição de um crente. A aflição de alguém que via na eternidade uma resposta para a vida. É interessante que eu e você, nós somos conduzidos e nós somos totalmente moldados para entender que a faculdade tem que ser a prioridade para os nossos filhos. A gente quer que eles sejam bem-sucedidos. Nós desejamos, nós sonhamos. E alguns pais, outro dia eu disse para meu filho, eu falei assim: uai pai, esse trem é muito forte, o senhor está falando para mim. Eu falei assim: meu filho, olha, eu não quero que você seja nada que eu quero ser. Eu já sou o que eu sou, a minha identidade, eu estou satisfeito com o que eu sou, eu estou satisfeito com o que eu faço, mas assim, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, dando a ele liberdade. Mas tem pais que às vezes entram até numa tentação de querer fazer com que o filho seja aquilo que ele desejaria ser, e ele não é. Mas o grande foco aqui, que nós precisamos mover por fé, e ter sensibilidade espiritual de entender, eu e você, nós precisamos começar a ter discernimento do presente, para moldar o nosso futuro. E eu vou te falar, a coisa melhor que a gente pode deixar para os filhos da gente, é a herança de morar no céu. E nós não podemos perder esse foco. Pastor, o que é essa fé ousada? O que o senhor está falando de sensibilidade espiritual? Primeira coisa, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso decidir, discernir essa voz. Falar assim: Deus, eu não estou entendendo. Por que muitas das vezes a gente toma decisão na vida da gente, e a gente toma decisão primeiro sem consultar a Deus? A gente toma decisão, qualquer coisa que alguém vem falar comigo, e aí vai uma dica de quem já apanhou, e alguém fala assim: não, mas você tem que me dar a resposta agora. Pula fora, porque isso não é de Deus. Por que, pastor? Toda decisão sua para esse ano, quer ser bem sucedido? Levanta a sua mão aí no nome de Jesus. Quer buscar mesmo a resposta de Deus? Você tem que sentir no seu coração paz para tomar essa decisão. Não tem fórmula. Essa paz pode vir rápida, porque Deus é Deus. Ele pode te dar uma paz rápida. Mas essa paz talvez pode ser um processo, que pode durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, e quem sabe até 10 anos. Mas eu vou falar um versículo para você que você lembra: é melhor obedecer do que sacrificar.
E aí, quando a gente vai discernir nessas coisas, é interessante, Gênesis 12:4, a Bíblia fala, a gente acabou de cantar aqui, amei, foi discernimento, Deus falou com o Alfredo, Deus falou comigo, e Deus fala com todos nós, que todos nós um dia saímos da nossa parentela. Gênesis 12:4, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, sabe que Ló não foi um grande negócio para Abraão, mas continua pela igreja. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Primeira coisa, não importa a sua idade, Deus tem projeto na sua vida e coloque isso no seu coração. Qualquer homem e mulher de Deus na terra é imortal até que o propósito de Deus seja cumprido na vida dele. Não fala assim, não, pastor, não tem idade. Tem idade sim, meu irmão. Você não foi? Da lista que saiu ano passado, 69 milhões que foram recolhidos, seu nome não estava lá. Glória a Deus. E alguém vai falar assim, igual meu avô, que está com quase 90. Rapaz, eu estou correndo dessa lista, viu? Eu quero que eu seja o último. Eu quero ser o último. Ele liga para mim e fala assim, cara, você não sabe o que é ter quase 90 anos. Eu falei, vô, fala, conta para mim. Todo dia de manhã eu acordo assim, ó. Jomar. Se a sua avó responde, eu falo, eu estou vivo e ela também. E ele falou, quando você completar, no 87 anos que ele tem, esse ano vai para 88, se Deus quiser, você vai saber o que é isso. Mas eu quero te motivar a entender que Deus, Ele não acabou com você a sua história. Não importa se você está nos seus 20 e poucos, 30, 40, 70, 80, 90, 100 anos, Deus tem propósito para a sua vida. Mas nós, eu e você, nós temos que aprender a ouvir, discernir e, o mais importante, obedecer. Por isso, a sensibilidade espiritual a gente precisa fazer. Uma outra coisa que fala muito, como é que está o seu nível de satisfação? Para a gente discernir o presente para fazer o futuro, você precisa ser moldado pelaquilo que... O que é satisfação para Deus? Uma banda britânica, os Rolling Stones, já tem uma música que é clichê, que a gente não tem satisfação. E é interessante que... Nós, quando a gente pensa na satisfação, a gente tem que entender o que a Bíblia fala. O salmista nos ensina lá no Salmo 37, versículo 4, e eu lembro muito bem desse texto: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A minha satisfação, ela tem que estar em Jesus. O que eu posso fazer para fazer Jesus sorrir? O que eu posso fazer para ganhar o coração de Jesus? O que eu posso fazer para fazer Jesus julgar no meu time? Eu sei que é um filme secular, mas é muito interessante uma cena daquele filme, e além de secular, ele não é bíblico, mas eu assisti, me chamou a atenção de uma cena, Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes. Tem um rapaz pregando na esquina de uma cidade do Nordeste, e ele começa a exaltar o nome de Deus, e o Antônio Fagundes, naquele personagem, ele começa a ficar alegre de ver alguém exaltando o nome dele da esquina. Muitas das vezes nós estamos tão ensimesmados, e vivendo nessa retórica, nessa narrativa desse mundo do eu, desse mundo que circula em termos de personalidades, desse mundo dos seguidores da mídia social, que a gente esquece de entender que o centro da nossa vida não pode ser eu e nem pode ser outra pessoa. Mesmo eu amando a minha esposa, a minha vida não pode ser o centro da minha vida ela. Mesmo eu amando meus filhos, o centro da minha vida não pode ser os meus filhos. O centro da minha vida tem que ser Jesus. Então coloca a satisfação em Jesus, é o princípio que nós precisamos. E aí a Bíblia, ela deixa claro para nós em Filipenses 4:12, e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura, aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja passando necessidade. Aí o versículo 13 você conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma frase de efeito. Deus não é Coca-Cola que precisa de marketing. Deus é aquele que dá para nós a estratégia para a gente viver uma vida melhor. E aí eu falo para você, quando nós estamos satisfeitos em Jesus, a gente começa a ver a vida de uma outra maneira. Um Covid da vida não vai ser o grande objeto de obsessão.
Um desemprego, quando bater na nossa porta, não vai ser motivo da nossa desolação, da nossa tristeza. Uma morte na família não vai ser desespero. Quando a gente tem a satisfação em Jesus, a nossa alegria, ela está no Senhor. E guarda essa verdade bíblica. Salmo 37:4 que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deixa Deus julgar no seu time. Seja satisfeito com Ele. Só parafraseando um pouquinho, o grande psicólogo russo Fyodor Dostoiévski, ele fala o seguinte, Dostoiévski, ele diz: se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo Jesus. Eu amo essas frases, porque assim, Jesus é Jesus. Eu não estou por Jesus por interesse, eu não estou por Jesus, não, eu estou por Jesus porque Ele é, pela pessoa que Ele é. E quando você é de Jesus, você começa a ter a fragrância de Jesus. E essa fragrância, ela é inconfundível. A primeira coisa que a gente fala, e eu amo esse texto, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos salva. Interessante, Jesus Cristo, Ele nos salva, Ele nos traz a paz que nós precisamos. E é interessante que quando Jesus passou aqui pelo mundo, e aí eu sei, está começando o ano, vai ter muita decisão para a gente fazer. Alguém já está falando aí de algum tipo de crise, eu não sei como é que está aqui, mas lá no norte a turma só está falando de uma tal de crise. E eu sempre faço esse paralelo de crise com Jesus. Eu falei assim, meu irmão, eu sei que a crise está vindo, mas eu prefiro estar em Cristo. Porque eu vou te falar, passar uma crise sem Jesus, aí é osso. Agora, com Cristo, eu sei em quem eu posso confiar. Eu quero dizer para você que em Eclesiastes 10:1, a Bíblia fala: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Quantos anos atrás, com o advento do Covid, fizeram escolhas erradas? Quantos anos atrás, bem uma história recente, foram insensatos na maneira que lidar? E eu tenho sensibilidade nessas coisas, porque o Covid, para quem perdeu alguém nesse período da história, ele é algo que traz para nós, com certeza, um gosto amargo de tristeza, de fel, e aquela lembrança jamais vai ser apagada, mas, mesmo em meio a tempestades, Jesus, para quem foi sensato em voltar para Cristo no momento da crise. E eu me lembro no dia 18 de maio, o governador de Massachusetts tinha fechado todas as igrejas, e eu me lembro no dia 18 de maio, eu tinha acabado de fazer um culto online, todo mundo foi para o online, e eu falei: Deus, eu não aguento mais isso. Eu não sei como é que você estava, mas a gente, né, pastor Ebenezer, nós não aguentávamos mais aquilo, porque a gente quer ver povo, o pastor tem que ter cheio de ovelha, a gente gosta de ver povo, a gente gosta de estar no meio do povo, e andar no meio do povo, e pregar. Naquela época a gente não estava muito habituado a pregar para a telinha do celular. Misericórdia, como estava difícil. Difícil você querer abraçar uma pessoa e aquela pessoa afastar de você, mas aqueles que tomaram a decisão em Cristo. E o que é em Cristo? É você saber que a sua vida tem alguém que é o autor e consumador da sua fé. Tem alguém que é responsável por você. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, diga: Jesus é responsável pela minha vida. Diga: Ele já pagou o preço. Até swipe da card, Jesus já swipou e Jesus já pagou a fatura naquela cruz. Diga aleluia se você crê nisso. Mas para discernir o presente, para a gente criar o futuro, tem uma coisa que tem me incomodado muito. Nós precisamos ser aquele povo que não negocia a verdade. Povo que não negocia a verdade. Como eu disse, eu venho de uma região liberal. Alguns anos atrás, eu tive o maior desafio do meu ministério. Eu falo o maior desafio porque eu não sabia o que fazer. Eu falo o maior desafio porque eu procurei muitos colegas para conversar. Uma família que eu tinha acabado de batizar, é lógico que essa irmã já era divorciada desse homem, ele ainda não conhece Jesus. E essa irmã veio para Cristo, nós batizamos essa irmã, batizamos os 3 filhos, ela já divorciada já há alguns anos, e eu tive um grande desafio, quando ela me procura depois do culto, e ela fala para mim assim: pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa,
porque eu vou ter que falar para os meninos e eu não sei como falar. E é interessante que um verão atrás eu tinha batizado aquela pessoa, aquela irmã, mais os 3 filhos, e de repente aquela irmã começa a se abrir, começa a chorar, e ela fala assim: pastor, o meu ex-marido, ele agora vai se tornar uma mulher e já está com uma cirurgia marcada, vai fazer todo o procedimento, e eu tenho que falar com meus filhos, pastor, e eu não sei o que falar. A coisa ainda fica mais complexa quando você conversa com a família e quando até dentro da igreja você tem alguns insensatos. Insensatos de quê? Esse homem, a cada 15 dias, ele fica com as crianças e ele traz as crianças na igreja. E o pior, para muitos, ele ainda assiste o culto ainda dentro da igreja, e a primeira coisa que eu ouvi de crentes insensatos: pastor, o senhor não pode deixar esse homem voltar aqui na igreja mais. Esse homem não pode entrar na igreja, pastor. Esse homem não pode ter acesso à igreja, pastor. E eu disse para aquela irmã, com carinho, eu falei assim: minha irmã, a irmã já tem filhos crescidos, mas seus netos e sua filha é professora do nosso distrito escolar aqui. Pergunta para os seus netinhos o que eles estão escutando na escola. A irmã nunca questionou que a escola ensina educação sexual não baseada na Bíblia para os seus netos. A irmã também nunca questionou nada. Igreja é hospital de pessoas. E é lugar que essa porta, ele não vai ser membro da igreja, ele não vai ser convidado para assumir nenhum cargo da igreja, mas eu não posso deixar a porta fechada, se a própria palavra de Deus me garante no livro do profeta Isaías, o homem que discernia o presente e via o futuro, que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio. Por quê, pastor? Porque está escrito. E eu me lembro que 1 ano havia se passado, o homem já tinha feito o procedimento, já tinha mudado o nome de Steve, ele foi virar Stephanie. Eu nunca chamei ele de Stephanie, eu sempre chamei ele de amigo. E é bom que a palavra friend em inglês pode ser amigo ou amiga. Mas eu me lembro uma vez, um dos filhos dele fez algo que não foi legal, e eu falei: rapaz, respeita seu pai. Eu me lembro de ser repreendido por ele no estacionamento. I'm not his father, I'm his parent. Essa nova narrativa de linguagem. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo em meio a esses desafios, eu não negociei a verdade. Depois que eu contei para os filhos, eu tive liberdade de conversar com ele. Eu percebi que além da questão espiritual, o rapaz tem um probleminha na cabeça. E que precisa ser amado. E que precisa não ser entendido, mas ele precisa ser amado. Porque muitas das vezes nós caímos no engodo do inimigo de querer entender as coisas. A gente tem que amar as pessoas. E amar as pessoas, pastor, amar então é aceitar? Não é aceitar. Amar é amar. Para de dar definição para amor. Amor é amor. Amor é o que Deus fez por nós. Uma mãe frustrada me procurou outro dia e ela disse: pastor, estou frustrada, meus filhos da maneira que está, e tal. E eu falei assim: minha irmã, não se culpe. E eu respondi para ela: quem é o pai com o maior número de filhos rebeldes, não é do nosso condado, do planeta. Ela não soube responder e eu disse: irmã, é Deus, olha o tanto de filho rebelde que Deus tem. Então é o seguinte, vamos entrar na pilha de Deus, vamos confiar que no final vai dar tudo certo. A gente tem que entrar nesse negócio. Quando você entra num avião para fazer um voo, você sabe quem é aquele piloto? Você pergunta se ele dormiu a noite anterior, você pergunta se ele bebeu. Quando você entra num táxi, você sabe se aquela pessoa brigou com a esposa? A gente confia com tantas coisas que não era nem... Agora você vai ficar desconfiado, você vai ficar preocupado quando você voar. Confia em Deus. E pastor, o que é não, de maneira alguma, negociar a verdade? Eu quero dizer que Deus, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 15 e 16, porque a Bíblia fala que nós não somos muitos, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Uma outras coisas que nós falamos em Mateus 9,35, assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o meu primeiro, será o último, o servo de todos. Isso é amar as pessoas. É interessante que esse rapaz que mudou a sexualidade dele, e eu creio na conversão dele, vai ser muito duro quando ele converter, saber que o corpo dele já foi arrebentado.
Mas é interessante o comentário dele. Ele falou assim, é interessante, quando eu venho na igreja, eu recebo algo que me traz paz no meu coração. Deus já está trabalhando. Ele não falou comigo, mas falou com pessoas lá. E aí eu falo para você uma coisa, se você tem a resposta para as pessoas, que tal criar um futuro para esse ano de 2023? Que você, a sua igreja, o seu ministério, porque essa diretoria aqui, assumiu aqui, não pode olhar o ministério como cargo. Tem que olhar como um ministério. Você assumiu um ministério. Por quê, pastor? Porque o que você vai fazer com esse cargo vai trazer peso na glória. Você tem que olhar isso como um ministério, porque você vai tocar em vidas, e essas vidas vão ser tocadas, transformadas por Deus, vai ter peso na eternidade. E aí eu falo para você uma coisa, você precisa ser um cristão que tem discernimento com as coisas espirituais. E eu falo para você, mais uma vez, você não está aqui por acaso. O seu zip code não é por acidente. A sua vida, ela já foi escrita e determinada pela presença do nosso Deus. Basta você agora pedir a Deus graça para navegar e vencer no nome de Jesus. Essa semana, antes de vir para cá, não estou mais pastoreando em Vermont, deixei o ministério no final do ano passado, mas eu fui lá para visitar, o Maurício está chegando lá agora, preparar um pouquinho para quando ele chegar, e eu visitei essa família, todo mundo lá está crente, os meninos crentes, a mãe crente, e eu fico pensando assim, rapaz, se eu tivesse ouvido aqueles crentes que não queria deixar o rapaz a entrar dentro da igreja, essa família talvez não teria o apoio que eles precisam. Aí eu me lembro quando o rapaz fez a cirurgia, e é uma cidade pequena chamada North Springfield, onde as pessoas falam, e eu não sei o que é isso, né? Mas alguém fala assim, pastor, isso é dom? Não, não existe dom de língua grande, isso é fofoca. E fofoca é uma miséria, não só na igreja, mas tudo enquanto é lugar. E o rapazinho de 11 anos, ele fala assim, pastor, estou com vergonha de ir na escola, porque lá está todo mundo sabendo que o meu pai não é mais meu pai. E é interessante, se não fosse a igreja para segurar a onda desse menino de 11 anos, se não fosse a igreja para dar oportunidade num culto, amei isso daqui, pastor Ebenezer, orando para os pequenos missionários, eu faço isso, onde é que eu vou, eu faço isso, e falar o seguinte, olha, esse menino aqui, ó, ele sabe fazer uma oração no nome de Jesus, e ele orando, se não tivéssemos dado espaço, uma saída para aquela família, se tivéssemos fechado a porta por um pecador, igreja não fecha a porta para pecador algum, igreja fecha a porta sim da vida das pessoas para aprender sobre o pecado e para se livrarem do pecado, mas uma igreja de visão futura, ela é aberta no amor em Cristo Jesus. Eu espero que essas coisas demorem a chegar aqui, apesar que alguns meses atrás eu estava pregando na Califórnia e eu não sabia. Tem um fluxo de californianos vindo para o Texas. Mudando muita coisa aqui no Texas. Em Austin, para você ter ideia, já tem uma liberalidade em Austin diferente do que já teve no passado. Houston, e aí vai. Mas eu falo para você, não tenha medo, que a palavra de Deus ela jamais vai passar. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra as portas da igreja. E eu quero dar um endereço dessa igreja. Pastor, que endereço dessa igreja? Olha em sua volta. Essa é a igreja que jamais o inferno vai prevalecer. Não é o prédio, são as pessoas que estão aqui. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor para te dar graça, para te dar unção, para te dar autoridade, e para que você não tenha medo daquilo que está na sua frente. 2023 é ano de vitória para a sua vida. 2023 é ano que Deus vai falar através de você com ousadia. 2023 é um ano que você vai olhar e você vai falar assim, cara, valeu a pena a gente viver esse ano. Valeu a pena a gente prostrar na presença de Deus. E Deus vai te abençoar, porque, pastor, estamos vivendo um tempo onde os remanescentes ecoarão e vão profetizar sobre vales, montes, sobre cidades. É tempo de Deus para nós. Pai, eu quero nesse momento agora, Pai, te agradecer pela igreja do Senhor, Pai, aqui em Bedford, Pai, no Texas.
Pai, pela liderança, Pai, que nessa manhã foi empossada, mas mais em especial, Jesus, pela igreja do Senhor, todas as pessoas aqui. Jesus, nos ajude nesse ano de 2023. Pai, nós estamos diante, Pai, de tanta coisa. Pai, tanta coisa que a gente questiona, tanta coisa, meu Deus, não deixe que as coisas, aflições, circunstâncias, Pai, venham ecoar, meu Pai, fazer maior barulho do que a palavra de Deus e o Espírito de Deus no nosso coração. Espírito Santo, Tu és o nosso Deus. E Pai, nos ensina e nos inspire a sorrir para a vida, a sorrir para as circunstâncias. Porque se o Senhor permitiu que tragédia ou dificuldade chegasse até nós, é porque o Senhor vai dar o escape. É porque o Senhor vai mostrar qual o caminho. O Senhor vai nos instruir a decisão. Coloque a mão no seu coração agora nessa manhã. Pastor, eu estou para tomar uma decisão. Pastor, eu estou para fazer, Jesus, uma escolha. E aí eu falo para você, o endereço da vontade de Deus é a paz no seu coração. E se você é casado, por gentileza, converse com a sua esposa. Porque Deus não vai trazer uma visão, Deus não vai trazer uma escolha, uma decisão que não vai trazer paz para um e trazer paz para o outro. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Mulheres muitas das vezes têm a sensibilidade, são verdadeiros radares de Deus na vida da gente. Irmã, não usurpe desse dom que Deus te deu. Seja mulher sábia, sensata, que edifica a casa na presença de Deus. Não seja como a tola, que destrói com a própria mão, mas seja a mulher sensata. E aí eu termino sendo igual o pastor Ebenezer. Mas o meu texto vai lá para Hebreus 10, 35 a 39, que fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha palavra e a minha presença não terá prazer na vida dele. Mas nós, porém, nós somos aqueles que creem para a conservação da nossa alma. Hebreus 10, 35 a 39. Meu Deus, te agradeço. Abençoe a tua igreja. E ajude-os, meu Pai, a discernir o presente e construir um futuro, Pai, brilhante para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.